Olá, queridos. Sou o Dr. Fabrício Dieca Santos Costa, especializado em gestão estratégica de risco. Momento que nós passamos, um momento de incertezas, de insegurança, incertezas econômicas, incertezas quanto a garantias trabalhistas, garantias constitucionais, incertezas por parte do empregador, como vai ser o dia de amanhã, com decretos obrigando e compelindo o empresário a não abrir a porta das suas lojas, incertezas por parte do empregado, como vai ser a perpetuidade da minha relação de trabalho, se eu vou ser mandado embora, se eu posso ser mandado embora, se eu posso ter uma redução salarial. Então, mediante a todas essas incertezas, insurge no cenário uma necessidade de avaliarmos como ficará todas essas garantias constitucionais, todas essas garantias frente à legislação, frente ao que nós estamos enfrentando. Pois bem, queridos, para isso nós vamos analisar a medida provisória 927 de 22 de março desse presente ano. Essa medida ela foi promulgada pelo então presidente Bolsonaro. Como medida provisória, cumpre nos esclarecer que a medida provisória ela transforma o presidente, ou seja, o chefe do executivo, em um legislador extraordinário. Comumente, quem faz lei é o legislativo, através de um projeto de lei que passa para aprovações até vir ser validado pelo executivo. Nesse caso em específico, a medida provisória, mediante caráter de urgência e emergência, ela pode ser promulgada pelo chefe do executivo, pelo então presidente, senhor Bolsonaro, e ela já entra através da sua publicação com força de lei, ela já entra em vigor a partir da sua publicação. Porém, ela tem um prazo de 120 dias. Dentro desse prazo de 120 dias, deve ser compelida, deve ser ratificada pelo nosso legislativo. Pois bem, o que é essa medida 927 de 22 de março do presente ano? A medida provisória 927 de 22 de março do presente ano, inclusive foi promulgada no domingo, dia 22 de março, é um domingo. Ela veio para atender a necessidade, veio para atender a incerteza e insegurança da sociedade no que diz respeito às relações de trabalho. Então, a medida provisória 927, 22 de março do presente ano, ela é um conjunto de medidas trabalhistas para o enfrentamento a esse período de calamidade. Pois bem, o estado de calamidade ele foi decretado no decreto legislativo número 6, do dia 20 agora de março. Após essa decretação pelo legislativo de estado de calamidade do nosso país, houve-se a necessidade de regularizarmos algumas questões pertinentes às relações de trabalho. Por isso que se esperava essa medida provisória. E ela veio no dia 22. Então, resumindo, essa medida provisória, volto a dizer, é um conjunto de medidas trabalhistas para definir as relações de trabalho durante o período de calamidade. O decreto número 6, decreto legislativo número 6, do dia 20, determinou que o nosso país está em estado de calamidade até o dia 31 de dezembro. É óbvio, queridos, que nós não conseguiríamos legislar, fazer uma legislação rápida para atender a todas essas exigências, todas essas dúvidas, todas essas inseguranças. Então, por isso que o nosso presidente, de forma assertiva, entra com uma medida provisória que deve ser convalidada nos próximos 120 dias. Pois bem, essa medida, qual é a finalidade dessa medida? Repetindo, qual é a finalidade dessa medida? A finalidade é a garantia, é a permanência da renda e do trabalho para o empregador e também para o empregado. Por quê? A partir do momento que vários decretos municipais estabeleceram o fechamento de algumas lojas, de algum comércio, os empresários, por sua vez, questionavam. E agora, como eu vou fazer se eu não estou tendo faturamento, se eu não estou tendo condições de absorver o meu profissional, o meu trabalhador para trabalhar? Minha loja está fechada. Por outro lado, o empregado questionava, como eu vou fazer? Será que eu vou receber, vou ser mandado embora? Então, para garantir a perpetuidade do trabalho, para garantir a perpetuidade da relação trabalhista, o nosso presidente promulga essa medida provisória com algumas atribuições necessárias para definir isso. Ok, pois bem, qual é o interesse dessa lei para ambos os lados? Qual é a vantagem, tanto para o empregador, o empresário,
quanto para o empregado, o trabalhador. Do lado do empregador, o que é importante de observar nessa lei? Empresário, é importante observar que até antes dessa medida provisória, qual era a única alternativa que você tinha? Mandar a pessoa embora, já que você estava com a sua atividade interrompida compulsoriamente. Então, o que você tinha que fazer? Mandar o funcionário embora. Por outro lado, empregado, até antes dessa medida provisória, o que você esperava, óbvio, como consequência, seria ser mandado embora, seria o seu desligamento, a sua rescisão. Com essa medida provisória, nós tivemos algumas vantagens, ou nós tivemos algumas opções, ou nós tivemos algumas alternativas que foram concedidas a ponto de não ser necessária a rescisão do contrato de trabalho. Por isso que essa medida surge para a permanência do contrato de trabalho. Pois bem, inicialmente, o que essa medida previu? Essa medida previu que o trabalho ele pode ser agora executado, de forma à distância, de forma do teletrabalho, né?